Olá, a paz seja contigo. Dando continuidade à história dos grandes avivamentos espirituais, e para isso eu quis começar falando sobre os primeiros reformadores. Como no primeiro vídeo eu falei sobre, resumidamente, sobre John Wycliffe, este que com certeza é considerado a estrela d'alva da reforma, e foi ele com certeza um instrumento de Deus para o mundo, acendendo as primeiras fagulhas dos muitos outros avivamentos que viriam depois. E agora então eu quero falar de um outro reformista chamado John Hus. John Hus nasceu em 1369 na Boêmia, onde se localiza hoje a República Tcheca. Ele era de família humilde e em 1390 entra para a Universidade de Praga com a intenção de se preparar para o sacerdócio. Mas a sua intenção ao entrar para o sacerdócio era porque a vida sacerdotal podia oferecer-lhe conforto e certas facilidades mundanas. Depois de receber o seu mestrado e começar a dar aulas de filosofia na mesma universidade onde ele estudou, Hus experimentou uma mudança radical e fundamental em sua vida, resultado da exposição aos pensamentos de John Wycliffe. Depois deste despertamento, principalmente em relação à importância das Sagradas Escrituras na vida do cristão, ele começou a pregar sermões apaixonados e fervorosos na Capela de Belém, onde ele era pregador oficial, atraindo assim multidões para ouvi-lo. Começou a ser chamado de o Pequeno Ganso de Deus, uma referência ao significado do seu sobrenome Hans. Em 1409, o Papa, perturbado pelo crescimento da fama de Hus e as duras críticas que ele fazia à Igreja de Roma, ordena então ao arcebispo de Praga que o proibisse de pregar, mas ele se recusa a deixar o púlpito e no ano seguinte o arcebispo excomungou Hus com base em heresias. Hus não se abateu, ele continuou a pregar mesmo assim. E o Papa, então, depois de expedir uma segunda carta de excomunhão e novamente sem ter efeito, colocou a cidade de Praga sob um interdito, proibindo então o clero de pregar, de fazer casamento e de distribuir a Eucaristia e outros serviços religiosos enquanto Hus estivesse na cidade. Ele teria que sair de Praga. Hus, então, para não ver as pessoas privadas da palavra e dos sacramentos, saiu de Praga e se autoexilou no sul da Boêmia, onde escreveu obras que aprofundaram ainda mais os seus ideais reformadores. Em 1414, foi chamado para comparecer no concílio de Constança, para ter então a oportunidade de responder às acusações de heresias, mas ele, na verdade, foi aprisionado e permaneceu preso até o seu julgamento e execução no verão seguinte. Hus teve a oportunidade limitada de defender a sua doutrina no Concílio de Constança. A ele foi também dada a chance de negar os seus ensinamentos. Hus recusou-se a fazer isso e em 6 de julho de 1415, Hus foi despojado das suas vestes clericais, enfeitado com um chapéu de burro com desenhos de demônios, e foi então amarrado a uma estaca e queimado até a morte. De acordo com um relato de testemunhas oculares do momento em que aconteceu então a execução, ele confiou a sua alma a Deus e cantou um hino a Cristo enquanto as chamas o envolviam. Uma vez morto, as autoridades trituraram os seus restos mortais e os jogaram no rio Reno, para impedir que fossem venerados por seus seguidores. Em uma carta que ele escreveu durante a sua prisão, ele expressa a esperança de que pássaros mais fortes do que ele surgissem para continuar então o seu trabalho. Esta foi então a história de John Hus e a continuidade dos grandes despertamentos espirituais. Nos meus estudos para fazer este vídeo, achei
achei muito interessante esta fala que diz assim: quando Deus usa um homem ou homens que amem a palavra de Deus, que sejam homens de oração, que lutem para evangelizar e dar assim ao povo o conhecimento da palavra de Deus, então Deus, na sua misericórdia e bondade, usa esse homem ou homens, dando-lhes uma colheita abundante de almas para a glória do seu reino. Então esta foi a história de John Huss. Fiquem na paz. No próximo vídeo quero falar a respeito de um monge chamado Martinho Lutero. Fiquem na paz e até mais.